Good morning, everyone. Welcome to the first quarter 2024 earnings video conference of SLC Agrícola. My name is Alessandra Reis. I am the Investor Relations Coordinator. Present here with me, we have our CEO, Mr. Aurélio Pavinato, and our CFO and IRO, Ivo Brum. It is a privilege to be with you this morning. We would like to inform you that this video conference is being recorded and will be available from the company's IR website, where you will also find the respective presentation. Please note that if you wish to listen to the simultaneous translation, we have this tool available on Zoom under the icon Interpretation, a globe located at the bottom of your screen. When selecting it, choose your preferred language, Portuguese or English. For those listening to the video conference in English, there is the option to mute the original Portuguese audio by clicking on Mute Original Audio. As for the Q&A session, please submit your questions using the Q&A icon at the bottom of your screen. Your names will be announced so that you can ask your question live. And at that moment, a prompt to activate your microphone and camera will appear on the screen. If you do not want to activate your microphone and camera, please write no microphone at the end of the question so that I can read it aloud. We emphasize that the information contained in this presentation and any statements that may be made during the conference regarding the business outlook, projections, and operational and financial goals of SLC Agrícola constitute the beliefs and assumptions of the company's management and are based on information that is currently available. Future considerations are not performance guarantees. They involve risks, uncertainties, and assumptions as they refer to future events and, as such, depend on circumstances that may or may not occur. Investors should understand that general economic conditions, market conditions, and other operational factors may affect the future performance of the company and lead to results that differ materially from those expressed in such future considerations. Now, I would like to turn the floor over to our CEO, Mr. Aurélio Pavinato, to start the presentation. Pavinato, you may proceed. Good morning. We thank everyone for participating in the first quarter 2024 earnings video conference of SLC Agrícola. Please, let's turn to slide 4, where I would like to discuss the cotton market scenario. Cotton has been backed by consistent data coming from the demand side, such as the level of sales in clothing and textile accessories in the United States, which in 2023 exceeded, I'm sorry, I'm just checking on this number because I believe it's mistaken. Let me update it. Year to date, in the first 3 years of the month of 2024, reached $66 billion as compared to the previous year. It was 64 billion, so therefore demand is consistent. In addition, Chinese cotton imports remain strong, recording successive increases in import volumes at levels that surpass those recorded over the last 5 years, according to USDA data. Still on the cotton consumption side, the textile industry in Asia has been showing resilience. In March, higher than average rates were attained according to CCF Group data. The expected global cotton consumption, according to USDA data, is 112.9 million bales, compared to a production scenario of
112.8 million bales, resulting in almost zero balance for the 23-24 crop year. For the 24-25 crop year, the cotton area in the United States is expected to expand by 4% according to the planted acreage in the Outlook report released in March 2024 by the USDA. Please, let's turn to slide 5 now to talk about soybeans. In the United States, the 23-24 crop season closed with a production of 113.3 million tons, resulting in a net loss of approximately 9.4 million tons compared to the initially estimates according to the USDA. In Brazil, less favorable weather, especially in Mato Grosso, caused Conab to revise its production estimate by 9% from an original estimate of 160 million tons to the current 146 million tons. In Argentina, planting is going well and production is expected to reach 50 million tons according to the USDA. In summary, the 23-24 crop year should show production exceeding consumption by approximately 15.6 million tons. The initial acreage expectations for the 24-25 crop season in the United States points to an increase of 3% according to the Outlook report released in March 2024 by the USDA. Moving on now to slide 6, let's talk a little about corn. The global balance is expected to show production volume exceeding consumption by approximately 29.2 million tons. The 23-24 crop in the United States has already been completed. However, in Brazil, Conab estimates a total corn production of 113.2 million tons in comparison with the USDA estimates of 124 million tons. In Argentina, according to estimates from the Buenos Aires Grain Exchange, corn production fell by approximately 18% compared to initial estimates due to pests in the crop, cicadella. The initial estimate was 56.5 million tons, and it's currently at 46.5 million tons. This adjustment in the Argentina corn productions is important for the global adjustment of exports, since Argentina is among the largest global producers of corn, standing only behind the United States and Brazil. Regarding the initial estimates of acreage for the 24-25 crop in the United States, according to the Outlook report released in March 2024 by the USDA, the initial expectation is of a reduction of around 5% regarding the corn acreage in the country. Let's go now to slide 8 to talk about our operational performance in the 23-24 crop year. This crop year was characterized by the El Niño phenomenon, which mainly hit the west of Mato Grosso, a region where a significant reduction in rainfall was observed in October, November, and December last year, which harmed the yield potential of soybeans. The soybean crop was fully harvested. We reached 3,276 kilos per hectare, 17% lower than budget and 1% higher than the national average. The cotton crop and second crop cotton and also corn double crop show promising yield potential, providing excellent conditions for our forecast to be met. On slide 9, we demonstrate soybean costs and hedging. The budgeted costs per hectare for the 23-24 crop show an average reduction in BRL of 10% compared to the budgeted crop year of 22-23. This reduction mainly reflects the decrease
In prices of our main inputs, we have advanced at the 23-24 hedging position. In soybeans, adding up the commitments, we have locked 75% of the production. In corn, we are at 38% of production locked. In cotton, we have reached 51% in currency protection. I now turn the floor over to my colleague, Ivo Brum, to comment on our financial performance. Ivo, please proceed. Ivo, I think you're on mute. Could you please unmute yourself? Okay, very well. Let me do it again. This is very common. Okay, thank you very much, Pavinato. Can we please go to slide 11, where I would like to discuss some highlights in our income statements. In the impacts of El Niño in the 23-24 crop season affecting mainly soybeans are reflected in our income statement. Our net revenue ended the first quarter at almost 2 billion BRL. Net income of almost 229 million BRL was unfortunately 60% lower than 1Q23, and adjusted EBITDA reached 700 million BRL with an adjusted EBITDA margin of 36%. Let's go now to slide 12 to talk about cash generation. Cash generation in the quarter was negative 196 million BRL. Soybean revenue was lower owing to volume and prices, and also because the crop inputs were being paid. Now let's go to slide 13, where we show the company's debt. Adjusted net debt ended the quarter at 2.4 billion BRL. Despite the negative cash generation, the net debt adjusted EBITDA ratio ended the period at 1.31 times. Now let's move to slide 14 to talk about the distribution of the parent company's net income. Our ordinary and extraordinary general meeting were held on April 29, 2024. There, shareholders approved the distribution of 389 million BRL, representing 50% of the adjusted net income of the parent company. 24 million as interest on equity paid in January 2024, and 365 million as dividends, which will be paid out on May 15, 2024. Based on the closing of 2023, the dividend yield reached 4.7%. I turn the floor back to Pavinato, who will talk about the industry and prospects for the 24-25 crop year. Thank you very much, Ivo. Can we please move to slide 16, where we present the prospects for the 24-25 crop year? As disclosed in a relevant fact released on April 29, we expanded our joint venture with Agro Penido, the Pioneer Farm, adding 18,700 physical hectares with planting potential, considering the double crop of 30,734 hectares. The current agreement with the Pioneer Farm has a validity until 27-28 crop, but with the expansion of the joint venture, the term of the two combined areas will be extended until the 43-44 crop season. With the expansion of the partnership, the new potential acreage of Pioneer Farm becomes 64,000 hectares, including the two crops. Now let's please go to slide 17, where I would like to discuss the purchasing of inputs for the 24-25 crop year. For the 24-25 crop, whose planting will begin in September 2024, we continue purchasing inputs. We acquired 91% of phosphated fertilizers, 75% of potassium chloride, and 53% of our nitrogenated inputs, together with 18% of crop protection inputs. We have taken advantages of opportunities that emerged in the market. We can now move to slide 14, where we present the current hedging position that has been fixed by the company.
we started selling soybean for the 24-25 crop year. Once we add up the commitments, we reached almost 40% of the estimated production. For the other crops, we have not yet made any fixations. Additionally, we took advantage of peak moments in Forex to start fixing the exchange rate of our crops. Now, moving to slide 20, we will comment on our new sales senior executive. As communicated on May 8, 2024, at the Board of Directors meeting held on the same date, the following were appointed as statutory director: Mr. Álvaro Luiz Gili Gonçalves, Head of Human Resources, Sustainability and IT. Mr. Gonçalves has been working for SLC Agrícola for 37 years, and as Head of Sales and New Business, Mr. Roberto Acauan Jr., that up to then had been the Legal and Compliance Manager. Mr. Acauan has worked for SLC Agrícola for 15 years. Now, to conclude, please let's move to slide 21, in which we would like to express our deep solidarity with the citizens affected by the floods that have been plaguing Rio Grande do Sul state since last year. We have established a crisis committee focusing on assistance to our employees, their families, and their communities. The SLC Institute has been making donations and encouraging support to the state food bank for all of those who wish to contribute. We are convinced that it's the union of all that will make it possible to rebuild the state, this state that we are so proud of belonging to. Thank you very much. And now let's open the Q&A session. Now we'll start the Q&A. Please kindly ask your questions in writing all at once and wait for the company's reply. Remember that to ask questions, you have to use the Q&A icon that you'll find at the bottom of your screen. Your names will be announced so that you can ask your questions live. And at that moment, a prompt to activate your microphone and camera will appear on the screen. If you prefer not to use your microphone or camera, please write without microphone, no camera at the end of the question, and then I'll read it aloud. Our first question comes from Mr. Mateus, side analyst at UBS. Mateus, you can use your microphone and activate your camera to ask your question. Please go ahead, sir. Minha primeira pergunta é entender um pouquinho a perspectiva de CAPEX por ano, que veio um pouco abaixo, talvez, do ano passado. Daí eu queria entender o quanto desse nível menor é efetivamente um nível menor que vai ser aplicado no ano de CAPEX, ou se é meramente uma questão trimestral e a gente deveria pensar num CAPEX recorrente, por assim dizer, parecido com o que foi ano passado, né, excluindo a parcela das compras de terras, e daí mais um adicional em cima disso, dado a perspectiva de crescimento para 2024 e 2025. E daí, a minha segunda pergunta sobre o risco da safra de algodão e de milho. Acho que se a gente tivesse feito esse call 2, 3 semanas atrás, a pergunta seria de uma perspectiva de uma safra de milho e algodão, talvez até com risco de upside de produtividade, com um desenvolvimento inicial da safra ali, com os consultores falando que estava bastante forte. Mas como é que vocês estão enxergando agora, principalmente com esses últimos dias de um tempo um pouquinho mais seco no Centro-Oeste? Se a gente puder colocar na balança os riscos de
passar um pouco da produtividade Brazilian que tá no Midwest? plano, ou ficar um pouquinho abaixo? Como é que vocês Are estão we going encarando to essa reach the dinâmica? yields Obrigado. that are planned, or are we Bom going dia, to be Matheus. a little Obrigado pela below? pergunta. Eu vou responder a Thank you segunda very pergunta much, sobre Mateus, perspectiva for de the question. produtividade, I'll e depois o answer the Ivo second responde sobre a question pergunta about sobre o CAPEX, the yield Assim, ó, potential, o clima and then de Ivo will janeiro, answer fevereiro, março e about, abril, well, the ele climate in foi January, muito bom. February, and March was Então, as very good safras de algodão indeed. e de milho, So elas the estavam com um potencial corn muito alto. and cotton Abril, crops aconteceu um pouquinho de chuva had em very excesso, good yield então potential. In acabou April, prejudicando um pouquinho o there was baixeiro do excess algodão rain, safra, que so estava já this mais was pronto, not as mas, em positive for compensação, the formou um excelente cotton ponteiro. crop, but at the O same algodão time, segunda it safra, created good ele conditions. A estava com double crop potencial cotton, fabuloso the double crop cotton e está is ainda. now showing A chuva que deu foi great excelente potential, em abril. fabulous potential. The O não chover April agora rains em were maio, excellent, and if Mateus, it doesn't rain now in ele May, vai talvez Mateus, retirar um upside. Mas a maybe visão a nossa little hoje slice of the é que upside will be mesmo sem eliminated, but ter in mais our chuva de vision agora para today, even frente, if there's a gente no vai more conseguir rain atingir a from nossa now meta de on, produtividade. we'll be able to Então, reach our em yield resumo, a gente não targets. depende mais de So in chuva para short, atingir o we no objetivo. longer depend Se on der mais uma rainfall to chuva agora reach the em maio, objectives we are seeking. provavelmente o algodão So if segunda it safra, rains nós in teremos March, novamente probably uma produtividade double crop recorde. cotton will E o reach nosso projeto, a nossa record-breaking meta, yield ela é um levels. pouquinho And inferior ao our atingido no ano project passado. is No ano just passado nós produzimos slightly below 136 last arrobas de year, pluma por which hectare, we na média geral de primeira e produced segunda safra. E a 138 nossa meta esse ano lint é per hectare, 130, de acordo com a linha de and tendência. our Então, o target this year sentimento is nosso hoje é 130. de que o So 130 está our sentiment garantido. is that E 130 aí vai is depender already agora do clima in-house, and para will frente, depend para only ter algum on upside the ou não. climate O to milho da mesma forma. get O milho também, o upside milho or do not. And centro-oeste. as Por for que o corn segunda safra, in mesmo não the chovendo em abril, Midwest, ele está bem encaminhado? why Porque a gente is it plantou mais that it's cedo going very o well? algodão Because segunda we safra esse ano planted do que o earlier, that normal. is double Então, crop por isso que a cultura já está mais cotton, we evoluída planted earlier than do que usual. estava So normalmente that's nos why passados. Por the isso que a gente não crop está is assim now tanto more dependente developed daquela than in chuva de maio, previous year, and para we're not garantir uma excelente segunda as safra. dependent E no caso do milho, in é o the mesmo raciocínio. March O milho do rains. centro-oeste, Mato And Grosso, Mato it's Grosso the do Sul, same ele está rationale muito for bem corn encaminhado, já in garantido Mato em termos Grosso do Sul de and the ser uma safra Midwest. muito boa. Development is very Nós positive temos o of the milho do crop, Maranhão, que and foi we have plantado um also pouquinho mais tarde, em Maranhão função atraso no ciclo da corn that was soja, planted a então que está um little pouquinho later mais because exposto. it was lagging Mas behind mesmo assim, a soybeans, expectativa so it's a nossa little hoje, more então, se não chover exposed. mais, But é even though colher no if it Maranhão doesn't rain menos do que o more, projeto, we'll mas colher no Mato harvest Grosso do less Sul mais do que o projeto e um compensar o than our outro project in e nós Maranhão, but conseguir one atingir o projeto thing de milho. will Esse é o resumo offset do cenário the de clima other, que and está we'll be able acontecendo to hoje, né? reach our targets in E a nossa corn. This is perspectiva de the fechamento de climate esse outlook, calor, and o calor excessivo, the ele tem excessive efeito heat sobre as that we've plantas been getting que às has vezes an é difícil effect de on mensurar. plants that sometimes is E very às hard vezes na to hora que coloca a gauge. máquina, você And it's percebe, only when you pesou start menos o grão, harvesting pesou that menos o you capulho, see porque, whether, não faltou água, mas teve excesso de it's temperatura. heavier or Então, not, a tua because pergunta, esse calor maybe excessivo agora, because there ele é was benéfico? Não, not ele não é enough water, benéfico, but at the o same calor time, excessivo, né? the temperature Mas compensates. nessa So fase da cultura, excessive provavelmente não vai heat ter is maiores not efeitos, porque essa aqui é uma fase agora good, de but this is transferência a phase of the crop in which we are fotoassimilados da folha para transferring as maçãs, no caso do the algodão, e para o grão, no caso do milho. the photo Já não é mais effect aquela of the fase de leaves. formação da planta We're no e longer formação developing the plant e itself. fotossíntese e formação dos fotoassimilados. Our Então, esse é um photosynthesis resuminho are da nossa created visão of hoje para a colheita de soja, de milho e de algodão. products. This is our Ivo, sobre perspectives CAPEX. for corn and cotton. Ivo, can you Obrigado answer aí, about Matheus, pela pergunta. CAPEX? Vamos lá, Thank então. you very Bom, much, CAPEX, né? Mateus, A for gente the teve o question. CAPEX em Okay, 2023 de 1 bilhão e 25, $1 mas billion 365 milhões foi in pegas. Se tu tirar 2023, pegas, nós vamos ir para um but patamar de a good share 360, of that was land. 350. Not 650, including 660, land, we tá? were at Em around 2022 foi 350 to 609, 360. né?
Então, se tu vê que histórico nosso ficar So em you torno see de that 600, 700 milhões. Então, esse ano não vai our fugir muito background is around essa 700, relação. Quando tu olha 600 para million. essa So it's situação not do going to change trimestre, much. realmente foi When you menor, né? consider E the tu tem também quarter, de then novamente it's excluir terras para fazer really essa análise, né? lower, Então, a and gente you vai ter uma have to diferença mais ou menos de exclude 100 the milhões. land Aí eu bank. te diria sim, But é then there temporário, is a isso aqui difference of é 100 million momentâneo, é in that uma case. situação de But trimestre, this is really a né? Agora, temporary com a entrada da Fazenda Pioneira, toda essa situation. But now with ampliação, the provavelmente a gente vai Pioneer acelerar, farm né, essa expansion, parte we'll de capex ao probably longo do ano, né? step Até up porque tem um investment pedaço da along the fazenda year, que é a conversão de also pasto, né? because Então a we gente are vai ter going uma to aceleração convert nisso some e com certeza pasture vou investir in mais agora the Pioneer farm. em So we're going mobilizado, to em correção invest de more solo e etc. in soil condition and property, plant and equipment. Obrigado, Ivo. Obrigado, Pavinato. Thank you very much, Ivo and Pavinato. A nossa próxima pergunta Our next é do senhor question Guilherme Palhares, is analista from de Mr. sell-side do Guilherme Santander. A pergunta vai ser feita Palhares, apenas por sell-side áudio. analyst at Palhares, Santander. por gentileza, pode abrir o teu áudio Palhares, e prosseguir please com a tua pergunta. just ask your question by activating your microphone. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam legal? Hello, Hoje, can you Diego. hear Pode me? prosseguir. Can you hear me fine? Perfeito. Okay. Primeiramente, Pavinato, queria Well, first agradecer of pelos all, esforços que Pavinato, I a would like SLC to tem thank feito na região SLC for sul all para the conseguir ajudar na effort reconstrução do Estado. A gente sabe que a that you situação é have bem been difícil. making E esse to tipo rebuild de the state iniciativa with the realmente faz muita floods. diferença na vida das You know, pessoas. it really makes a difference in E the aí, life of passando people to pouco para have as a perguntas, company eu like gostaria de começar com SLC vocês um pouquinho engaged sobre esses novos in the contratos de solution arrendamento. of A the gente já viu crisis. agora a companhia Okay, I would anunciando like to uma talk nova about expansão, e eu queria lease entender, olhando para agreements. We've 24 e seen 25 e para some o new planejamento da safra, expansion and dado que a looking to companhia já tem 24, comprado 25 and what you're insumos, planning qual é o in timing terms of possível para caso tenha mais purchases of alguma área, né? O inputs. que seria o ideal? Well, if there is Existe an ainda a additional possibilidade de ter land, alguma coisa a mais do you ainda, think it's olhando para possible 24 that ou you would 25? have Ou to esse deve buy ser aí o more formato final que a inputs gente deve looking ver at a companhia 24, entrando 25? nesse novo Or is planejamento? this the E segundo ponto, the eu queria plan que for vocês pudessem falar um that pouquinho crop year? sobre a estratégia de And could hedge, you né, also Pavinato? Você talk a comentou um little bit pouquinho sobre about essa your questão hedging do strategies? câmbio, que a Pavinato companhia já always avançou um pouco a comments fixação, about mas a gente vê ali que na cultura forex do milho e na cultura do that, algodão, a and companhia the ainda company has made não tem advances avançado in muito para fixation, 24 ou 25. Então, se but você puder in comentar um pouco corn and que cotton, patamar de preço not a too companhia many acha interessante começar a olhar esse mercado advances have futuro, been made. So, e tentar entender um pouquinho mais price de level tempos e are you movimentos aí expecting? desse planejamento de We would preço. like to Obrigado. know what you're planning in terms of pricing. Bom dia, Guilherme. Perfeito. Okay, Obrigado thank you pelas very much, perguntas. Guilherme. Thank you Sobre very much for these expansão, questions. arrendamentos, Well, neste about momento expansion que and nós estamos leases vivendo com preços mais in baixos, the com margens current moment menores, with estão lower aparecendo prices mais and tighter oportunidades de margins, arrendamentos, né? Então, more a gente anunciou essa opportunities of expansão leases are com emerging. Agropenido, So we announced the e tem expansion of the perspectiva de ter Agropenido novos projetos. partnership, Obviamente, ainda and depende we aí are o foco expecting nosso nesse new momento é o projects. foco em áreas Our maduras, focus que right now is viabiliza já on entrar plantando já nesse primeiro mature ano, land that we e can start projetos que planting que right on the demandam first year, conversão de pasto, and por exemplo, in aí projects já o that prazo está demand esgotado praticamente, conversion né? of Nesse caso da pastures. Pioneira, tem Here uma we're conversão de running out of pasto que já time in está the sendo case of executada, inclusive, nessa Pioneira. conversão We do have pasto para pasture plantio do land próximo that's ano. already being Mas novos converted so projetos, that we can start quando tem planting conversão, next year. But aí in other demandam projects, uma atividade muito mais intensa de then conversão de we pasto. need Então, acho que não é o caso para esse próximo more plantio. intensive Mas pasture assumir conversion. áreas que já estão sendo But operadas e to áreas maduras, take aí a areas that gente are dá already para resumir mature, assim, this is até a something metade do that ano a gente we can teria say up condições to de the fazer half negócios of the year, e we would be incorporar able to áreas close maduras já, né? deals and Então, a gente está incorporate trabalhando com mature perspectiva de ter algum areas. crescimento So we adicional. are thinking of, Sobre probably we'll get os some hedges, additional então growth. o hedge de Now, soja a about gente está, hedging eu diria assim, in bem encaminhado, né? soybeans, I think that Inclusive we're agora nessa doing última very semana a gente well. acabou evoluindo um pouquinho mais na Including the fixação, last esse week, repique que deu no preço da soja em we função da enchente aqui do sul, reduced né? fixation E a evoluiu um pouquinho mais. little more E o because of the algodão e o floodings in milho, the south, and aí são cenários, né? in cotton Olha and bem o corn, well, algodão, we o have milho. O different milho, scenarios. o preço esteve muito In pressionado aqui no corn, Brasil, especialmente o prices preço em were reais under e a no mercado lot of internacional pressure, também. especially in domestic O market but also cenário que nós temos internationally. para o milho
uma the safra na Argentina que scenario vai ser for menor corn do que a que with a está crop in estimada Argentina that pelo will be USDA, e bem lower menor, than de USDA 55, estimates tudo indica que ela by vai a ser de large 46, share. 47. It's A going to Bolsa de be Cereais já está 46, estimando 47 million. esse This montante, is né? Então, uma what redução bem has expressiva been na produção da indicated in Argentina. terms of E esse projections, volume a que reduz very a produção da Argentina significant é um volume reduction, que deixa de ser and this exportado, né? volume A will produção no longer brasileira, reach the mesmo com o export clima market, favorável do and the Centro-Oeste, Brazilian o clima production, não está tão even with the favorável no favorable Paraná. weather in the Midwest, O it's Rio not Grande as está embaixo favorable d'água in e Paraná State. de Rio Santa Catarina para Grande do cima Sul está is seco e quente. underwater, and from Santa Catarina Então talvez a safra north to the brasileira other não vai, states, vai ser it's talvez mais parecida hot com o and número da dry. So Conab, que é maybe 113, the do que do número do Brazilian crop will USDA, be que é closer to the CONAB 124. numbers, that's Então 113, tem than the uma quebra de numbers safra estimated by the USDA já at a ser 124. contabilizada aqui no So Brasil we e na have Argentina. some of Tem the crop to cenário, be os accounted for in argentinos, em Brazil and função Argentina. dessa perda grande que eles The tiveram em função da Argentinians, because of cigarrinha, the que é large uma praga que eles losses não caused by dominam e Chicadella, nem possuem químicos which is a para pest controlá-la. they're not Então, a familiar with, and tendência they no don't próximo have ano eles chemicals plantarem menos to milho, control assim como it. os Estados Unidos agora So está probably plantando menos next year they milho will em plant função less de corn, just break-even, de like the United custo, States, because de they, custo alto. because they Então, had a this gente issue of visualiza high costs in the cenário United um pouquinho mais States. favorável para a So cultura we do milho envision a more pelos favorable próximos meses, scenario né? E o for corn mercado, in o the mercado coming months. doméstico hoje, And até the o mercado domestic spot, ele paga market, um preço até and even melhor do que in o spot preço futuro. prices, Então, tem um prices desconto are de better logística than muito future alto prices. embutido So nesses there is preços, né? a Então, por isso a very decisão nossa significant de logistics postergar um discount pouquinho a that venda is do restante do embedded milho in the que prices. vai So ser that's why colhido we agora. decided to Estamos com postpone 38% vendido, sales of dizer, somente, né? corn. We are Deveria now estar at talvez nos 50 ou menos até nesse momento aí 38% sold. Maybe we de should be pré-colheita, né? we should have 50, been at 60 ao menos. 50%, 60% at least. No caso do algodão, In the case of cotton, o algodão ele está enfrentando cotton is now um facing mercado que sempre está com dúvida sobre o que vai a acontecer nos próximos doubtful meses. market. E o que The acontece quando market o is mercado not tem really dúvida? steady Ele or sure about precifica essa what will dúvida happen. e And joga in a para case baixo like this, o of preço course, futuro. the E por isso que question a gente já mark faz is 2 anos, price, and the 3 anos future que o mercado do prices algodão ele está go invertido, né? down. So Preço that's why presente in bem the mais alto, cotton preço market futuro there is a bem reversal. mais baixo. The Agora, present 2 meses prices atrás, o mercado de are algodão higher than atingiu future $1 prices. por 2 libra months peso, ago, o preço cotton spot. reached E o $1 preço per em pound in dezembro, spot ali na frente, prices, and the dezembro price in 24, December o preço nunca 24, passou de 84, 85 it centavos. never Quando pensa em preço went any futuro, higher than 83, safra 84 25, cents. então Now, a when you safra think of the 24, a gente future aproveitou crop 24, a 25, oportunidade e evoluiu well, nas we vendas, we liquidamos took the praticamente as vendas do opportunity in the saldo de estoque da safra 24 velha crop year e chegamos a to 51% das progress vendas in da sales, safra and que we vai ser reached colhida. Então, a 51% gente of evoluiu sales bem of nas the crop fixações da to safra, be harvested. So we made que vai ser colhida agora ao inroads longo deste in the ano. fixation A of the safra crop that will be nova, o harvested preço along this year. nunca chegou em As 80. for the A safra future 24, crop year, it 25 vai never ser colhida em reached 80. The 2025. 24, Então, 25 os preços para crop will nós be hoje, harvested preço in entre 80 e 25, so 85, prices ele between já é um preço 18 and adequado em termos de 84, rentabilidade, 5 com is as reduções adequate de in custo de terms produção of que aconteceram no profitability, mercado, considering the mas o preço production, nunca the chegou lá e por isso que a reduction gente acabou não in evoluindo nas vendas. production, but Qual que é o the cenário price never internacional? Então, got esse there. cenário What about internacional de the dúvida international sobre consumo, scenario? Well, quanto que vai there ser o are PIB americano? questions Quanto que about vai ser o PIB consumption, europeu? about A demanda no the retail vai American reduzir. GDP, the Essa é European sempre a GDP, expectativa do mercado. the Na prática, slowing o down consumo of tem sido demand, consistente and those nos are the Estados Unidos, expectations of the tem market. sido However, consistente na consumption Europa has been consistent in e the United tem States batido and in recorde de Europe, consumo. and No trimestre actually agora, a with curva de consumo está no topo, consumption acima dos últimos anos em records, termos all-time de consumo no highs retail. A in indústria têxtil na consumption China, in que ela retail. teve The também no textile ano passado um industry in momento China mais de down, agora that voltou para os experienced a patamares more um pouquinho sluggish acima da moment last média year do uso is now at da capacidade higher industrial. than Então, average resumindo, a levels demanda in ela está terms of firme industrial por capacity. produtos So têxteis, demand né? is really firm. Então, demanda firme,
a with indústria firm firme, a demand, with expectativa firm que a demanda por industry. algodão se mantenha, It's né, ao longo expected dos the próximos demand anos. for E aí, cotton com will esse não remain aumento da área dos Estados Unidos, ou for praticamente não coming aumento, um years. aumento de 4% And sendo uma base muito if baixa, there né? is a Então, very o small preço do algodão increase não in está acreage in the motivando o United States, aumento de área 4% is very nos low. Estados Unidos. So Vamos ver the agora, amanhã o USA cotton vai divulgar prices are o not dado really internacional, então ver como é que vai ser a área pushing plantada for an na Índia, na increase China, of mas o acreage in preço the United baixo States. Of agora, course, we'll have ele to não see está estimulando o the data plantio. coming from E aí, India and de China, certa forma, but foi bom low que o preço prices are not agora really se a alinhou. O preço futuro motivation é for baixo, mas o planting preço cotton, spot because também if está the baixo. De certa because forma, na nossa visão, in esse cotton, both preço the baixo no spot spot prices and the agora, future ele, prices ele, are ele low. fortaleceu a demanda. Quando o And preço for caiu us, agora no this último has mês strengthened agora, demand. a demanda When voltou prices para o fell, nosso algodão. demand Então, esse preço mais for baixo agora our ele fortalece a cotton demanda. E por isso reappeared, que a expectativa nossa é que a gente and tenha that's why our algum expectation is repique that nos we'll preços do have algodão. Por quê? O some custo de produção dos Estados rebounding Unidos of hoje, estava cotton olhando hoje de manhã, prices o because custo cash, só o production custo cash, não o costs custo in the total. United States, O I'm custo talking about cash cash está costs, right? Not 84 total centavos cost, por libra, is now custo nos Estados 84 Unidos. cents Então, não per está motivando nem um pound. pouquinho o produtor a plantar So algodão, nobody em is really comparação com being o preço hoje encouraged to spot aí de plant 78, cotton in 70, comparison 79 centavos, né? to a E, spot price of então, por isso que esses preços hoje, na nossa visão, são 79, preços 78 baixos. cents. Eles So são preços that's que não why estimulam o plantio. the prices are low Então, and por isso they que do também, então, not pensando stimulate em safra atual, farmers to plant. bem So thinking of posicionado. the Tem current ali um ano ainda para crop vender year, os I outros think that we're 50%. well positioned. We're still Pensando em safra having, nova, we have 25, aí 50% também to nós be estamos sold esperando. in one Ainda year. nós And estamos thinking of dentro the estamos dentro da nossa 2025 política, né? De começar as crop vendas, year, a we're nossa still política é começar following as vendas our neste trimestre policy, agora, which né? is to start E selling estamos aí na in this expectativa que quarter, haja alguma variação do and preço para we começar are as vendas 25. Então, esse cenário que a are gente waiting tem, então, for some para price milho moves to e start para selling. So algodão, this is em termos de the scenario mercado e for de perspectiva de evoluir nos corn and hedges. cotton Esse cenário do in algodão, terms of sempre a prospects curva and muito also invertida, hedging. ele nos coloca numa posição In de cotton fixar we have an mais inverted próximo, né? curve, Ele não so está we dando a are oportunidade de fixar fixating mais longo prazo. closer Esse in date. We are not really being able é um to efeito que está tendo no mercado use atualmente, long-term essa dificuldade fixation, de and this fixar is mais the longo prazo, effect em função that desse we preço observe futuro in the sempre muito market. inferior, apesar de que agora teve um alinhamento, agora está Even mais though alinhado now entre preço there's spot e been preço futuro some no momento atual. realignment, and spot Perfeito, prices Pavinato. De and novo, futures só are now reforço os more in votos que alignment. todos Thank you very estejam much. seguros e bem na medida Ah, do possível. muito Thank you very much, obrigado, and I muito hope that you're all obrigado, safe. Guilherme. Bom, vocês estão Thank you acompanhando very pela much, televisão, Guilherme. mas a situação I em think that Porto you're all Alegre, região watching this metropolitana, on TV, é um but in the metropolitan desastre region of Porto Alegre, inimaginável. we have a catastrophe of Ok, vamos para a próxima. unprecedented dimensions. A nossa próxima pergunta, Our ela next vem question do Barra, do is Citibank. from Barra, Citibank. Barra, por favor, abra o seu microfone Citibank, e o seu, you can open your a sua microphone câmera e pode prosseguir com a sua pergunta. and you may proceed with your question. Oi, pessoal, consegue me ouvir? Hello, can you hear me? Obrigado por Sim. pegar minhas perguntas aqui. Faço Yes, we coro can aqui hear you. ao Guilherme, que ele falou. Acho So, que espero que I would todo like mundo just esteja to bem echo what Guilherme e a salvo, said. né, nesse momento We difícil que estão hope vivendo aí. that you're safe Acho que and dois pontos já falaram sound bastante at this sobre moment. alguns pontos até que eu queria bater Well, com vocês, até a sobre a lot has questão been said de already aumento de área, about né? A gente the viu como increase bem in positivo acreage, esse for primeiro example. movimento de vocês I e think that this is your de certa first forma até já move in esperado that pelo que a companhia direction, vinha falando. and Acho it que já was falaram kind of também like an sobre anticipated possíveis move aumentos based on what agora the company nesse momento saying. recente, mas eu queria tentar entender And I would pouquinho mais like to sobre o movimento mais de understand longo prazo aqui da empresa, your né? long-term A gente até view falou, acho que no último conference for the call, a gente viu company. esse movimento I think that do grupo Stefano chefe said this, dentro da that empresa we e see that aí acaba acendendo there are algumas luzinhas some aqui, alguns questionamentos se isso pode ser um movimento movements in mais de longo the prazo leading e até group uma of the company, possível and could junção this ali, de certa perhaps forma, de duas empresas via lead terra, to via corporation, não the sei como joining of poderia two ser feito companies, isso. either Eu queria ouvir um pouco de via vocês em relação land a isso, né? Como vocês veem or esse another type relacionamento of de move? How longo do you prazo view ali com o this grupo, se tem alguma coisa realmente, long-term alguma relationship with the conversa, group? algum nível de Are you conversa in em relação a isso, negotiations? Are you que in seria talvez talks?
movimento super importante ali para a companhia e Of talvez course, um this Terra could Santa be volume 2, very se eu posso colocar important assim for aqui. the company, Segundo or ponto, maybe um outro ponto que me chamou something a as atenção ali sizable as Terra no Santa. release, a gente tem, Something e aí else eu that acho I que read vocês in the já falaram um pouco sobre release isso em relação à that I would like to comercialização, né? ask Está bem about atrasado ali, is principalmente about comercialização de milho, trading. You're e lagging pelo que o behind, Aurélio falou, especially realmente o nível de in corn, and rentabilidade parece estar based bem on baixo. what E aí, Aurelio dentro desses dois said, pontos, aí me corrija se eu profitability is estiver sendo really repetitivo aqui, very mas low. So tentar entender um forgive pouquinho mais me, sobre a estratégia de or at the vocês risk ao of longo dessa sounding safra. repetitive, I Se would a ideia like to realmente é know segurar more about essa your safra de milho ali, strategy esse for estoque this de milho crop year. até Are you melhorar, going to hold on to como que your vocês estão pensando corn mais em relação à estratégia, porque a gente tem visto inventory isso until também things get dos outros better? produtores, né? E para Because não this is chegar naquele something momento como a we gente have viu no ano seen in passado com os bases super comprimidos, other e ag entender um pouquinho groups. mais sobre a questão da So I estratégia da would like companhia. to understand, E you por know, the último aqui, company's se puder, strategy se pudesse falar um in pouquinho mais sobre o more business de semente. detail. A And gente also, viu if you a could companhia share a bem little bit focada about nesse the seed negócio no business. We passado know that the recente. company Pelo que eu is entendo aqui, tem focusing uma certa compressão aí de on margem para seeds, esse ano. Eu não sei como and que I está a think cabeça that de vocês. margins are a Se little pudesse falar, squeezed dar for um this update year, sobre esse and negócio e I'm como not que really vocês sure pensam esse negócio no médio e longo expecting prazo. Se for a this ideia business realmente é in the continuar com medium esse and long negócio term. dentro da Are you SLC, going se to vale a continue pena pensar no pursuing spin-off this e tratar o business negócio in como um negócio SLC, or apartado is it better to desse make it ecossistema da SLC, a ou se spin-off é realmente o desenho that que is vai ficar é o separate que está from hoje the dentro da companhia. system? Is Obrigado, this são esses the 3 pontos. design that is going to be Bom used dia, for the long term? Gabriel. Thank you very Obrigado much, pelas Gabriel. perguntas. Thank you very much for your questions. O primeiro item I sobre think that o investimento que o Schaeffer the fez na first SLC question, Agrícola, eu the reforço, investment that foi uma Schaeffer demonstração de confiança muito made grande on na SLC SLC Agrícola, o fato de ele ter Agrícola, it comprado was essa participação a sign of importante trust das that nossas ações. they have Não temos, purchased temos uma relação this muito stake boa, é in o the nosso company. We amigo, é o have a very good nosso vizinho, relationship. They somente are isso. our Então, neighbors, até they are agora, our o que aconteceu friends, é somente and isso that's it. em relação a This essa is relação entre Schaeffer all I can say e SLC. about the relationship between O, Schaeffer and nós SLC. admiramos, assim como ele admira nós admiramos ele como They operador, né? admire us, and E ele we também planta uma área grande, admire né? them. Sobre a questão do And they milho, also have large acreage. novamente aquilo que eu até About comentei anteriormente, corn, né? A it's gente just está as com I noted um before, montante fixado, we o have saldo, a part gente, that has nesse been momento agora, ele tem uma fixated. capacidade de armazenagem Now we para have a armazenar esse balance. We milho. have also Ao longo storage dos capacity próximos to meses store agora, the corn, o and mercado in the vai coming oferecer months, uma liquidez maior para esse we'll milho, see num higher preço spot liquidity for melhor do que corn eles estavam with oferecendo spot fixações prices futuras, that porque o outstrip mercado, os future fretes, vamos prices. pegar um exemplo, os fretes no Because Brasil just to give you an reduziram agora. example, freight costs in Brazil are now E quando, lower há than 3 meses before. atrás, se fosse vender o milho para 3 entregar em months ago, julho, if you were o comprador selling estava corn to deliver considerando um frete on alto July, nesse buyers milho had que to vai pay ser, que very ia ser high transportado. freight Então, a costs liquidação dava um preço for the menor. corn. Então, a So in the expectativa nossa é settlement, que, nesse caso prices agora, ended o up preço mais being lower. spot, ele vai ter And uma liquidação now, melhor more do que um spot preço futuro, né? prices will Em have função desse better cenário settlements than todo. futures, E o frete, no caso do owing to milho, é uma the variável conditions in bem the market. importante. And O milho tem um produto que in vale menos, corn, freight então, is a very important variable. um milho que vale no Mato Grosso R$40, You know, se tu pagar R$5 corn a in mais de Mato frete, Grosso is vem worth para 35. 40 Se pagar 5 a BRL, but menos, if you vai para 45. have Muda to muito o pay preço 5 final more na in fazenda do freight, milho. it's Uma outra 35, variável and que another mudou 5, também ao 30. nosso favor nesses Another último variable mês that agora has é a changed in perspectiva our do câmbio. favor is Estava com o câmbio se forex apreciando e uma perspectiva outlook. talvez de The apreciar BRL mais. was E agora appreciating, mudou. and now O câmbio já this depreciou um trend has pouco, been uma perspectiva que se reverted. mantenha mais depreciado, And que tenha we algum believe that repique the de BRL will depreciação. be more Então, o depreciated, câmbio with mudou a perspectiva. probably, E eu falo isso porque going no even milho diving a little o deeper, câmbio interfere muito. and Ele because interfere em in todas as corn, culturas, the mas forex no milho tem interferes greatly, peso maior. especially in corn, in all crops, Novamente, of course, but in corn, it's a qual que é o very efeito do substantial câmbio no influence. milho? É o So efeito what no is the frete. O effect preço no of porto é o preço no corn? porto em It's dólar, the ponto. freight, because the Como o freight costs frete are paid in ele é em dollars reais, at então os dólares que eu vou the gastar para port. levar o milho até o porto, So since ele pode freights ser are menos in dólar se o BRL, câmbio you deprecia, né? could Então não é só o be efeito spending less no preço em if si do grão na fazenda. the É o BRL efeito duplo, o efeito depreciates. do preço do grão na So it's fazenda, a mais o efeito do double frete effect.
que na prática é o the efeito grain no at preço the farm em and reais no also porto. at the port. Então, o câmbio depreciado ele ajuda So bastante. Então, por when isso the que BRL a expectativa nossa é is de worth ter less, it's preço em positive reais, nesse for caso, corn. So pensando em reais, que o custo nosso já está formado em reais, né? because of Nesse course, you caso know, our do milho cost que vai is ser colhido now agora. formed Então, in essa é a BRL in the perspectiva de ter case of preço the um pouco corn melhor that's em going to be reais, do harvested. saldo a vender, talvez So mais próximo do preço que a gente já vendeu do que do so if we preço can sell closer to the prices futuro we hoje. were O selling preço futuro hoje before, está menor do que o preço que a the gente future vendeu, o prices montante que a gente já today vendeu. are Então, por isso que lower a gente than está prices sendo we have cauteloso already nessa reached. estratégia So de that's why venda we're being desse so milho cautious e dentro in desse the cenário que eu delivery comentei of corn. anteriormente, né? And De in menor this produção no scenario, I Brasil, da was talking Argentina, e a about, gente we have menor área plantada nos Estados Unidos. lower Então, production tanto que o preço, in outra Brazil and variável, no caso Argentina, do milho, o preço smaller spot hoje está acreage in the United States. 4,60 Now, the em fact that we have Chicago, spot e o prices preço at futuro está 5. 560, Né? and the Então, future price já o preço lá na frente já está precificando um is 5. cenário de So, uma oferta e demanda não tão folgada, e por isso you que know, a expectativa nossa do preço em reais tem something that algum has ajuste. already A been questão do basis, o basis predicted do milho is mesmo ano passado, que o basis da not soja esteve as muito negativo, not as no caso do milho não, loose ele ficou positivo sempre, difference porque o between preço demand internacional and era tão supply. baixo e o câmbio apreciado, And que o preço em with reais ficava tão soybeans, baixo you know, the que o produtor prices se in negava a BRL vender were por um preço tão baixo. so low E aí o that prêmio no Brasil ele farmers ficou sempre alto, sempre simply positivo, refused to sell. sempre do lado positivo o prêmio no caso do milho, né? Então And hoje in é uma corn, disputa entre o produtor, premium o is preço que o always produtor aceita positive. vender, So there e is, parece que assim quando this chegou dispute 40 between reais, farmers and the 35 reais price no that Mato they Grosso, will o produtor accept. está se negando a vender. Ele vai And vender com when prejuízo mesmo, prices are né? too low, they Então just ele cria uma refuse to sell. resiliência, que nem a And soja. this A creates soja quando baixou de resilience, 100 just like in the reais case por of saca, soybeans, when it was criou lower than um 100 BRL nível de per resistência do bag. produtor vender, que dá There was prejuízo à soja resistance com preço among abaixo de 100 farmers. They reais por didn't want saca, to né? sell because otherwise they would be Então esse taking a loss é o cenário que a at gente under visualiza para o milho, né? 100 BRL per Em bag. termos This is the same em thing termos de that negócio we de envisioned sementes for nosso, corn. ele In é relation to our negócio seed que está dentro da business, SLC Agrícola. this is A nossa part of estratégia our no strategies momento at é mantê-lo SLC dentro da SLC Agrícola. Agrícola, We want porque to maintain ele tem it, um efeito sinérgico com a SLC maintain Agrícola. this Por isso que no strategy momento because it a creates decisão synergies não é with splitar esse our negócio. Mas no company. futuro tudo pode So acontecer, we né? are No not longo really prazo planning a to gente pretende make it a continuar spin-off. investindo e crescendo nesse But negócio, né? of Tanto que a nossa course, we'll continue capacidade to grow instalada this hoje já é business. para 2 Our milhões de installed sacas capacity de is semente for de 2 soja. million Nós vamos fazer esse bags ano in 250. soybeans. Então, We are going to e reach além do algodão, fazer o máximo possível. Então, previsto para 1,250,000 esse ano 140 mil for sacas. soybeans Então, and é um negócio 140,000 sinérgico bags que for gera valor adicional no cotton. negócio atual And so nosso. it's A something gente that's, pretende continuar crescendo esse negócio. it's very prone to creating Sora, desculpa, synergies. só a questão de dinâmica de margem, não sei se você Okay, pode comentar para can esse you ano tell para us a little bit semente, about mas the margin for Sim, a margem da semente, a margin for tendência seeds? é ser uma margem Yes, menor, Gabriel. here, Por of quê? course, we are Porque está todo expecting mundo lower pressionando margins. preços, Why? né? Because Em função de que a everybody margem da is commodity under apertou, pressure. aí está todo mundo... Então, toda a rede So fornecedora the está sofrendo pressão entire para vender por preço menor. supplier Então, a network tendência é is, ser margem menor, sim. putting pressure on us. obrigado. So we expect lower margins in seeds. A nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Alencar, Our analista next de question is sell-side da from XP. Mr. Leonardo Leonardo, Alencar, pode prosseguir com a sua pergunta. Se sell-side você analyst acha que at está XP. You may proceed with your disponível, pode question. abrir a sua câmera e pode abrir o seu Leonardo, áudio. if you prefer, you can Fique à vontade. activate your camera and microphone as well. Bom dia, Pavinato, bom dia, Ivo, Alessandra, bom dia a todos. Good morning, Obrigado por Pavinato pegar minhas and perguntas. Ivo. Acho que talvez até uma seria mais um follow-up em relação ao ponto Well, anterior. I have a Você já follow-up in comentou, relation Pavinato, to da the questão previous de point. sementes, Pavinato, que we're é talking about dinâmica de margens seeds, menores para frente, mas se that, pudesse comentar se você there will be enxerga que tighter diante margins in dessas the questões future, but climáticas do de you quebra de believe safra that que a gente viu, principalmente na região considering do Mato the Grosso, se a crop disponibilidade failures we total have de seen, semente de especially in the soja Mato para Grosso 2024 ela region, vai ser maior ou and menor? considering the total Tem uma availability of expectativa de mercado seeds
tem uma queda na oferta de 24-25, sementes, whether isso it will pode be eventualmente lower, ajudar no mercado, que até a questão maybe do there próprio will Rio Grande do Sul be também, se algumas a sementes podem ter decrease sido in the impactadas. supply of Acho que seeds, não and this could, coloca em of relação ao course, ponto anterior. create an Você comentou impact até da in the seed dinâmica market. de margens, And margens also menores, que thinking of alguns margins, insumos lower também já caíram, margins, até a questão do frete. Não sei se você some of pudesse the até entrar um input pouco mais em detalhes desse prices ponto, para ver na have dinâmica de dropped, for example, fertilizantes, freight químicos, frete, costs. e So if you onde could vocês talvez talk a achem little que bit about tenha espaço ainda chemicals para and recuo de preços other dos insumos. and E uma other pergunta assim, areas of mais de inputs mercado, where assim, não you tanto believe that, específico de SLC, prices mas a could gente tem fall observado o farelo further. sagrino avançando, atrasado em And relação also ao ano we passado, mas de qualquer forma see avançando. A some questão cambial ajudou, delay, a questão dessa alta de preço recentemente também ajudou, of course, and mas then ao the mesmo currency tempo, até as exchange help, perspectivas but de at the same exportação, no time, caso do milho, assim, the dado a export paridade que você comentou, outlook for realmente corn, menos considering favoráveis, até the já se parity desenha um we're talking cenário de about is estoques de something that's less passagem de favorable, milho e and we're soja thinking mais altos para a of próxima safra. carryover, Se você higher acha que isso eventualmente carryover vai ser stocks precificado, in talvez corn nessa and safra, próxima soybean for the safra, mas poder next entender um pouco a sua crop leitura nesse aspecto. season. So Obrigado. I would like to Leonardo, learn obrigado from pela you. sua. A What do you última pergunta, expect? tu falasse dos Well, volumes do Brasil, só de passagem do you're Brasil. talking about Brazil Isso, only Brasil. in the last part of Tá, your question? tá. Yes, that's it. Volume de sementes. Volume de sementes de Okay, soja seed teve volumes. algumas In variedades que foram soybean afetadas. No Mato seeds, Grosso, some variedades varieties were precoces em função affected da in seca que Mato deu Grosso, e the comprometeu a early produtividade, varieties e aí because of teve the algumas drought. variedades que têm escassez. Mas Some quando você olha o yields conjunto da obra, were em termos hurt, de and that's volume de why we sementes, não have tem some escassez de shortage. sementes. But Sempre o mercado overall, trabalha com no, we estoque don't have excedente, we don't have any e scarcity aí in as seeds. demais We always regiões use conseguiram colher, nós exceeding também na stocks, and the Bahia other colhemos, regions were a able gente to colheu o volume que nós harvest. tínhamos And planejado em in colher de Bahia, we semente, also harvested e no nosso caso, e the a gente, volumes em we função que nós had temos dos been demais expecting vizinhos for também, seeds, então a gente não vai ter and falta de considering our sementes, né, neighbors as well. So there no will be mercado. no shortage of seeds in the Ah, market. os fertilizantes, eles Fertilizers, retornaram para os patamares they históricos, né, bounce em back termos de to preços de historical levels fertilizantes. in terms of E, prices. e estão oscilando, né? And O there potássio have been caiu, some oscillations. não chegou bem no Potassium, histórico, ou chegou for próximo do example, histórico. O fósforo, decreased. tem o super simples, que é um produto We de baixa have concentração, é o que caiu mais, phosphorus mas mesmo with assim ele the está ali um pouquinho super acima do simple, histórico. Agora ele which chegou a is, bater o histórico, voltou um pouquinho. a product that Os nitrogênios têm went oscilado. back to Os historical nitrogênios eles levels deram uma and ajustada then boa agora recentemente, returned, por isso que a and gente evoluiu as negociações também. nitrogen has E agora been depende aí da adjusted demanda do with. hemisfério norte, né? So it Mas eles depends on estão the ainda demand nesse in patamar the histórico, os northern hemisphere, fertilizantes, but né? they're E still aí tu in tem que aproveitar as oportunidades para historical fazer a levels, posição fertilizers. e So that's tentar why fixar um you need custo to menor, né? hedge at lower Quando a gente cost. compara esses preços de fertilizantes com os So when we patamares compare de fertilizer preços das prices with commodities, as commodities commodity também elas prices, estão num patamar commodities are histórico, also considerando uma atualização da back inflação, to the historical né? Quando levels, pega o considering preço do the algodão hoje, ele adjustment está no for patamar inflation. histórico. Cotton, Só for que o example, custo is de being traded produção, as vou a pegar o exemplo dos historical Estados level, Unidos, but que let's take usa, the faz o example of the trabalho bem United feitinho e States, correto, os números. where the Há numbers 6, are 7 anos atrás, o really custo lá era 72 centavos, o custo calculated cash. correctly. Era Cash cost 72 was centavos por libra. 72 Agora, o ano passado era cents per 82, agora pound, é and 84. last year it É o was dado atualizado, 82, né? and then Então, it's teve now um aumento de 84. custos. Então, So esse there preço has histórico been do an algodão increase é um in preço que não cost, and the remunera no mercado historical internacional prices of adequadamente. cotton do No caso not da soja, a soja remunerate 12, the international export markets 11,5, 12, adequately. talvez seja o So novo preço in the histórico case dela, of né? O soybean, preço histórico dela sempre 12, foi once and 10. a half, Só que a this is 10 perhaps não the new remunera em lugar nenhum, price, because at né? 10, E então it's não just vai not o worthwhile preço anymore. So the futuro price, histórico the future price, the provavelmente não vai ser 10. historical Teve prices will inflação e ele probably vai ser not be mais 10, 11,5, because we 12 have to talvez account na for próxima década, né? inflation. So Talvez probably in the então ele next está num preço decade, it histórico. will be Por isso quando between calcula 11.5 and a 12, relação de troca, especially when you a relação de troca consider hoje do the fertilizante, que exchange é uma conta que mais ratio oscila, in né? terms of Ele fertilizer, for está example, where you see relativamente adequado hoje. great A relação oscillations, de troca the no ratio caso is do quite fertilizante, tanto adequate, para a soja quanto para o algodão. both O for milho soybeans é and uma outra cotton. variável. O milho And sim. corn O follows milho a another gente sempre logic. tinha margem de In milho corn, we always apertada ou quase sem had margem. Aí tivemos o tight boom do milho, margins in margens muito corn, and boas. then there was E a agora estamos boom with voltando àquela very condição de positive plantar milho para margins, gerar margem de and contribuição. now
we e are não para just gerar planting rentabilidade. corn, going back E to parece que planting esse é corn o, to esse generate é o contribution cenário margins. no Brasil, And this que is tem um custo probably the logístico alto scenario para levar in para o porto. Brazil where Então, no mercado the logistics internacional, o costs are milho gera high. tanta margem quanto a soja nos Estados Unidos. Mas In no Brasil, the no preço histórico de international milho, no preço markets, histórico de soja, corn no is Brasil, o similar to milho, soybean, but in Brazil, especialmente corn, o milho é onde a gente planta mais afastado do porto, né? especially O milho do the Paraná, corn ok, o milho do Paraná that é is far away é from uma the outra port. conta, porque está mais We're not próximo do talking porto about e Paraná consegue State gerar uma because rentabilidade this is melhor, né? another type of calculation. It's As much vendas versus closer estoques. to the ports. Este ano Now, sales a as gente, o compared Brasil to produziu stocks menos this soja do year, que o ano Brazil passado, had Leonardo. lower E produziu menos soybeans aonde? production Especialmente than no in Centro-Oeste. previous Produziu muito mais, crop years, Você produziu vai and ter muito na mais. próxima especially safra, in the na próxima. Midwest. Essa realmente, sem dúvida nenhuma, já vai ficar bem mais baixo, né? Então, o Yes, estoque de passagem especially da safra so the atual carryover stocks vai for ser the muito current menor do que o ano crop passado. year Vai is ser going to be menor. Então, much por isso lower que a logística than melhorou, last year. a That's logística why, reduziu. the Por isso que os bases se logistics recuperaram have antes. O base da improved soja já and está positivo hoje, né? O ano passado ele virou positivo somente em and agosto. Ele já and está positivo the hoje. assets Então, está a expectativa de became ter positive uns prêmios only in melhores aí no segundo August semestre e because ter there's an uma liquidez melhor expectation of da better soja, premiums in the do second saldo a half vender. A and próxima more safra, liquidity in soybeans in terms of aí the entra uma balance outra to be discussão sold. Now, estratégica, né? if we start Qual que é a discussing the next capacidade crop year, instalada then we do need to mundo consider the em installed produzir capacity in the soja, world. How milho, much algodão, can trigo, we arroz. produce, A capacidade instalada, soybean, corn, ela é cotton, maior wheat, do que o consumo. and rice? The Por que installed ela é maior? capacity is higher than Porque ao longo do consumption. tempo Why? tem Because as a long perdas time we have por losses eventos caused by Se climate der events. ano de clima perfeito em todos os If we lugares, have vai a ter year oferta. with perfect climate E in a all capacidade locations, instalada, we're going ela é to have maior do que o consumo. E aí os preços caem. Supply because the installed Mas capacity is o que higher than tem consumption, and then acontecido prices will recentemente? fall. But what Cada we have vez eventos observed climáticos recently is mais that intensos the e provocando intensity of maiores climate danos. events is picking up, Então and nós temos que estar the damage is preparados para greater. maior So we volatilidade need to be prepared nos for preços das higher commodities, inclusive. volatility in Então, commodity porque tu faz uma prices. simulação hoje, aí vou So botar a if you capacidade do run a Brasil, dos Estados Unidos, da simulation, if you Argentina, todo consider mundo the produzir soja, produzir capacity milho of e safra Brazil, cheia em todos os Argentina, and the United países, States preço para baixo. producing E cai mais do que soybeans, hoje, do que está hoje. then you see Agora, that no meio there do are caminho, tem lower os eventos prices, but climáticos que along the way, acontecem you know e that there are geram some quebras climate de events safra. that Então, can por isso lead que to crop failures. essa oscilação nas ofertas So that's é why que the provoca volatilidade variation nos in preços supplies e is what oportunidades leads to price para quem tem volatilities and algum also estoque. Por isso que opportunities if you have o vender some muito stock. barato antecipado So talvez that's não é a why melhor decisão. selling É o too exemplo do cheap milho agora. too Nós early, this vamos, is not entre the aspas, best dar o milho. decision. Não é a melhor Just in decisão, the case porque no meio do of caminho corn, sempre you tem shouldn't eventos give your climáticos corn para away acontecer because e along pode the way provocar there uma will be oscilação some nos climate preços, events that nesse could caso, no sentido favorável. create Porque price oscillations vender that milho a can R$ benefit 33 no you. Mato Grosso Because é melhor to esperar pelo sell risco, corn, porque por you menos, know, in como Mato chegou a Grosso bater, né? Chegou a bater. at E, 33 então BRL, esse you should hold on esse to é it. o cenário. Então, o 2024-25, So se tiver safra 24-25, cheia em todos os países, if we have é the pressão nos full preços, harvest in é all pressão na logística countries, no there will be Brasil, não há pressure dúvida in disso, né? prices and in Agora, isso vai logistics in acontecer. Qual que é o Brazil. cenário There's climático? no Vamos então doubt falar do cenário about it. climático. But Qual que é o let's esperado think of 24 e 25? the Laninha. climate scenario. What are we Laninha, expecting? La Niña. historicamente, safra do sul e da And La Argentina ruim. Niña is south Laninha, and falando em algodão, Argentina harvests safra are de algodão bad. americana agora, está no And campo agora, in La plantada agora, Niña, anos the de current Laninha, cotton abandono crop de safra no in the Texas United maior do que o States, you normal. know, there's abandonment Então, of também essa é uma outra planted variável areas que in nós falamos, Texas that voltando a are falar de higher algodão, than que a gente usual. pode ter oportunidade So no preço de that's algodão why ao there longo could dos be próximos some meses, opportunities in em função cotton do in weather coming market months dos because Estados of Unidos. the weather E marking historicamente, anos in de the United Laninha, como States. And estamos vendo agora, historically, são anos La em Niña que years o are abandono de lavoura dos years Estados in Unidos e quebra de which safra de algodão, crop ele é maior. abandonments and crop Então, failures in cotton esse are é o higher cenário in que the a United gente States. So enfrenta this e is the vive. scenario that we're É, facing. aquela velha história, a máxima da It's the old competitividade em story. commodities, né?
tem que you saber o know, quanto que você é maximum competitivo comparado com o setor competitiveness do in teu país e dos commodities. outros países, né? You have Então, to o preço da soja vai know vir para $10, the o comparison. milho For vai vir example, the para price of 3,5, o soybean is algodão vai going vir to para go to 70, ok? $10, Vai destruir produção em three todo, and a todo mundo, né? half or E 70 aí for tu tem que cotton. So sobreviver the a esse ambiente, que logo, logo, the para ag solução production all para over the preço world will baixo é be preço baixo. destroyed because Assim the como a solution solução for para low preço alto prices é is preço alto, low né? prices. Quando o preço Just like, está solution alto, for depois high do preço alto só prices tem um is caminho, high é preço prices. baixo. Quando o preço está Yeah, muito baixo, it's tem um either caminho, é one. preço alto. If Porque it's high prices, preço baixo the reduz, solution is, regula a oferta, with né? low Regula a prices, oferta, you você deixa regulate de plantar, a supply, área marginal não planta, aquele país menos people eficiente reduz a área stop plantada, planting, e aí regula a oferta, e and o passo this seguinte é o preço alto. regulates supply. Agora, o Brasil, pensando Now, em estoque de Brazil, passagem, thinking infra, of quer dizer, carryover stocks a and gente escoou uma super infrastructure, safra no passado, we have 322 milhões de just toneladas. shipped, Esse ano a agora vai ser menor do que 300, record-breaking né? crop Então, o ano last que year, vem, voltar para 322 330, million tons. 340, So está we're dentro going to assim, have da linha de lower tendência do than Brasil. 300 now. Está dentro da linha de tendência do Brasil. E investimento So em infra estão sendo feitos, nos portos sendo feitos. several Cada ano investments in inaugura novos infrastructure portos. are being made in As Brazil, estradas with estão melhorando ports being devagarinho, né? refurbished, and Então, also highways a gente getting gradually better. tem condições de sempre So we exportar have esse the volume que é conditions produzido, to né? Essa always parte positiva, que o export Brasil the sempre dá um volumes jeitinho de that conseguir are exportar, being produced. obviamente Brazil pagando um always custo finds por a isso, né? way, of Pagando, course, paying an entre aspas, vendendo additional barato, né? A hora que deprecia o price for base, na that. verdade, nós estamos vendendo barato, né? Oferecendo um produto mais barato para o nosso So consumidor in fact, chinês lá que we está are comprando e pagando menos, né? offering products at A a trade lower ganha um price pouquinho for mais the nesse meio campo ali, mas o que a trade Chinese ganha buyers. mais não é tão expressivo quanto quem ganha mesmo é o consumidor final, que acaba tendo Because um it's preço actually menor the quanto end vende com base muito baixo. consumer that benefits when the prices are Perfeito. being traded at Excelente very explicação. low level. Obrigado. Thank you very much. Thank you for the explanation, A nossa Pavinato. próxima pergunta, Our ela next vem do Lucas question Ferreira, is analista de from sell-side Lucas do Ferreira, JP Morgan. sell-side Lucas, analyst. pode abrir o seu áudio, JP a sua câmera e Morgan, prosseguir com a sua pergunta. you may proceed, Lucas. Colocar a câmera. Oi, me escutam? Sim, estamos Lucas, te escutando e te vai em vendo. frente. Bom dia, Can you Ali, hear me? Pavinato, Ivo. Bom dia. Hello, Pavinato, Pavinato, só para Ivo. então tentar Pavinato, sumarizar, qual que é a perspectiva de just to vocês sobre a relação de summarize, troca? Eu sei que ainda está muito what are cedo, your né? Começaram agora só a expectations travar in terms of the a safra que trading vem, ratio? no caso I da know that you soja, just started algodão, locking todas as out, incertezas, mas quando vocês the olham a relação de crop for troca, next year, né? but when you think of, Fertilizantes, talvez nos insumos vocês já the conseguem ter uma visibilidade melhor, fertilizer o versus juros, né, ou seja, other o carrego, o inputs, custo de carrego perhaps you talvez have não a better tão baixo quanto se visibility imaginava. Esse or ano, né, eu estava olhando interest, umas not as análises low interessantes as que praticamente um we terço, um had pouco been mais de um terço dos thinking. produtores de I soja no Brasil I saw some não interesting fizeram dinheiro, analysis ficaram showing that com 1/3 of the prejuízo, soybean né? farmers in Brazil did Então, not assim, a minha pergunta é profit se só and uma ended up transição with para a losses. Laninha, estimando um clima So melhor, this transition vocês acham que for é La suficiente para o Niña, will produtor this bring voltar, better talvez crescer a climate? área, ou se a Is gente it deve ter uma enough for racionalização? E no farmers caso de to vocês, grow, se dá para ter uma perspectiva, to alguma expand their visibilidade, olhando as land curvas aí, and de como é que vai acreage? se comportar a relação de Can you troca na give us 24 e some 25? visibility about E por fim, this exchange dada a visão de ratio vocês in dessa 24 incerteza and no algodão, 25? se é provável And também que considering the vocês, a partir da uncertainty in estimável EBITDA desse cotton, do ano, you think passem de novo, né, com mais do you algodão think that para vender you em will 2025, assim como be aconteceu esse having ano? more Se é esse o cenário cotton to sell in que pode 2025 acontecer? like it happened this year? Do you think this is a Perfe- likely scenario? Perfeito, Lucas, obrigado pelas perguntas. A Thank you very relação de much. troca. Lucas, Este ano, okay, as this margens year, das culturas, no caso especialmente a margem da soja, margins ela foi afetada of pela redução de soybeans, produtividade, for né? example, they were O affected cenário by era yield. de manter margens em níveis históricos esse ano, não margens We altas, mas wanted margens em to níveis históricos. maintain margins at A, historical a levels. perspectiva que nós temos para a safra But 24 e the 25, outlook for the obviamente dentro de 24-25 crop produtividades na linha de season, tendência, if, e os of course, insumos nos preços considering the atuais, trending e os yields and preços de considering soja inputs at nos current preços levels and atuais, né? soybean prices E also algodão, at claro, um current pouquinho para cima, levels como eu and disse anteriormente, mais para cotton a cima little de 80, higher, né? a little A higher gente than 80. visualiza as margens voltarem para We patamares envision históricos
na safra margins going back to 24-25, né? historical levels in the 24-25 Obviamente, crop trabalhando year. muito fortemente a questão do custo de produção. Of course, E always isso a gente está working fazendo very hard at internamente um trabalho improving forte para production ajustar costs, o and máximo we are possível o doing custo de this produção, internally que so that we can make the esses ajustes necessary eles sempre vêm e adjustments. permanecem no longo prazo, né? Então, esse é o cenário que a gente So visualiza this is para... the A scenario gente that visualiza we uma are safra 24 e envisioning, 25, uma a safra crop year de margens 24-25 dentro de patamares with históricos, né? margins E at historical o levels. setor que teve prejuízo esse ano, o produtor que teve Now, prejuízo esse ano, aí the tem a ver com quebra de safra bastante, né? the fact that there Quem were colheu losses safra this year, this normal, has to do with em crop tese, não é failure. para ter tido If you prejuízo, né? harvested, É para ter tido uma margem ainda razoável, as né? usual, in Nesse terms ano. of volume, Claro, you depende shouldn't a que have. preço que ele vendeu e quando que ele vendeu. Well, Se it ele really pegou o depends fundo do poço em on termos de preços, aí não. Mas se at ele what vendeu dentro de uma price they média de preços traded aí do and ano, when não é they para ter tido traded. prejuízo, né? O So if average O prices, crescimento farmers shouldn't have a nossa incurred the estratégia é uma losses. estratégia de longo prazo. Our Então, para growth nós, and um ano our como esse, a margem strategy mais is really menor, based on long term. So in para a year nós like é this, um where ano de oportunidades, né? margins Então, a are gente tighter, this não is a vai year for, deixar de arrendar, se seizing tendo opportunities. We're not oportunidades. going Então, to a stop lógica leasing nossa if there are é good aproveitar esses opportunities. anos de margens We menores, que want sempre, to normalmente, existem e make the aparecem mais most of lower oportunidades de margin crescimento. years because Então, this a is the lógica years nossa when we é see aproveitar esses more anos de margens menores growth para crescer o tamanho da opportunities empresa, né? emerging, E and this helps us grow the o company. algodão em relação à expedição, In relation to no ano shipping of passado, cotton os last year, gargalos logísticos foram the enormes. O ano logistic bottlenecks passado, were a gente huge. teve muita chuva na Last colheita year, do there algodão. was a Então, lot nós of tivemos problemas rain de during the qualidade no harvest algodão. season for cotton, so Não a we qualidade, had o algodão some tem duas qualidades. Uma quality qualidade que é issues. a In qualidade fact, da fibra em cotton si, has quão resistente ela two é, quão grossa qualities: ela the é fiber, e how quão thick, comprida ela é. how resistant, E a qualidade resistant, visual, que and é a how cor. Ela é long, branca and ou ela é also cinza, ou ela é visual marrom. quality. Is it E aí, o white? ano Is passado it deu brown muita or chuva. gray? And last year, Inclusive na Bahia, deu chuva na colheita, que with nunca a dá lot of chuva na rain, colheita na Bahia. even in E então, Bahia, which is nós something tivemos internamente we've never seen. problemas So we de had conseguir atender todos issues os lotes que nós to tínhamos be vendido já. able E então to atrasou pouco a meet the entrega pela demands with falta do all the produto lots that disponível we no had momento. sold. So E there aí were tive some atraso de navio delays inúmeras vezes, né? because there was Então, a not enough logística, no caso do available algodão, foi gargalo ano passado. cotton, E por so isso que ficou um logistics, volume tão and also grande de because there weren't passagem enough para o ano ships. atual. And Neste ano these atual, bottlenecks a gente created, está com expectativa, então, the de colher carryover antes o algodão, vou começar volumes antes, em that we função have. até de que a So chuva já cortou. A this gente vai year começar we a are gente plantou antes o algodão, planning vai to começar a colher harvest antes. cotton A gente montou sooner toda uma estratégia because de produção de qualidade, de we ordem, started de planting variedade por before. fazenda, We have now a para conseguir production atender todos os contratos. strategy in terms of Nós já quality, vendemos variety todo o per volume que a gente vai entregar farm. neste ano. We have already E a gente sold entregou all ano the passado, se volume. não We're me going to engano, start 120 e delivering poucas mil this year. I toneladas think de that algodão ano we passado, delivered da safra nova até 120,000 dezembro. tons E of a nossa meta cotton esse ano é last entregar no year mínimo 160 in the new crop until December, ao longo and desse ano. our target for this year Já is to estamos deliver at vendidos least para 160 along entregar this esse year, volume. and Então we a are gente already está numa expectativa então esse ano que a gente vai ter o produto certo na hora we certa sold e que o those navio volumes, não atrase, and we que a gente expect that consiga the então ship, expedir if the volume ships maior da safra nova are not dentro do late, ano we'll be able to e não ship a fique tanto higher volume da safra para o volume ano of the seguinte, new né? crop Mas a year nossa in the estratégia como same year. expedição de algodão, com o nosso volume é muito grande But e nesse caso do algodão, o gargalo logístico ele é in the case maior do que a dos of grãos, porque é um cotton, porto the só que bottlenecks basicamente que are exporta, que é bigger Santos, than né? in E grains está because we saindo have agora just um one pouco pela Bahia. port Então, for shipping a nossa estratégia hoje é uma estratégia do uh, Brasil. Nós vamos this expedir crop, which is algodão 12 meses do ano. Santos and a little bit Nós vamos by pegar o nosso Bahia, but volume de our produção, strategy is to dá ship praticamente para out dividir por cotton 12 12 months a year. e saber quanto que a gente vai expedir por mês, né? We're going to do E a this, gente and começa a then we're expedir a going safra to nova em find out agosto how much somente. we are E shipping ainda com out volume não muito every grande, month né? Então, once tem we setembro, outubro, divided by novembro, 12. dezembro para expedir So we grande start volume da with, safra nova. E August, esse vai ser o and nosso we'll have esforço maior September, agora esse October, ano November, and December para to ficar, ao ship menos out conseguir expedir larger volumes 50% of the ou new quase crop year, da nossa so produção that we deste can ano reach dentro at do ano least ainda. 50%, shipping of at Legal. least Muito obrigado, 50% of Pavinato. our production É. still this year. Thank you very much, Pavinato.
A nossa última pergunta vem do Thiago Our last Duarte, analista question de is from sell-side do Thiago BTG. Duarte, A pergunta do BTG Thiago será feita sell-side analyst. His por áudio. question Thiago, pode prosseguir. will be on audio only. Olá, bom Thiago, dia, you may continue. Thank you very Pavinato, much. Ivo, Lisandra, Pavinato, bom falar com Ivo, vocês. and Lisandra, it's great to Eu see you. queria correr o risco de ser um pouquinho At repetitivo, the risk of muita coisa já sounding foi discutida, repetitive, mas because a lot has duas already been coisas, né? discussed, Primeiro, quando a there are 2 gente points I would like to falava, go back talvez no to. final do ano Firstly, passado, at the end of início desse last year ano, né, a and early gente this year, sentia de vocês um otimismo grande em we relação felt a ao lot of aparecimento de oportunidades, optimism, né, de you know, também de coming novas from you áreas, né, de in acelerar, relation né, to fazer opportunities and além land dos, se eu não me engano, expansion, ordem de 35 mil hectares ano, né, de expansão. so that Vocês we fizeram have esse more anúncio than super interessante da ampliação da parceria lá com a Agropenib, 35,000 mas eu queria hectares in ouvir expansion, and como é you que have está just esse announced ano, this né? Isso partnership parecia with ser um ano Benito. muito propício, né, But para a what about companhia this year? acelerar This could be a very, expansão, um ano it mais sounded like a complexo do very ponto de vista de promising rentabilidade. Então, year queria que for vocês expansion. elaborassem um pouquinho So could you onde essas please oportunidades elaborate estão e como on é que elas that? estão Where are the evoluindo, seria bem opportunities? interessante. How are E aí a they segunda, evolving? talvez mais para o Pavinato, And né, the pegando o second gancho de question, vários dos perhaps elementos que você addressed to trouxe falando aí de cenário de Pavinato and preço, going né, back to, de you know, piso, de margens price normalizadas, de incentivo scenario para o produtor plantar no analysis Brasil, and, Argentina, Estados Unidos. you know, Queria ouvir, floor Pavinato, como é prices que and você ceiling lê prices, uma Brazil, Argentina, Argentina, and né, United States. numa What's your dinâmica interpretation, talvez muito Pavinato, of diferente, né, quando você Argentina pensa em termos de now governo, de imposto de changing exportação, gears do in que foram os terms últimos of 10, 15 anos, government, né? O in Brasil terms surfou of muito do export crescimento que o Brasil taxes, teve em termos de crescimento de because área, de produção Brazil e de exportação, really principalmente em enjoyed grãos, né, a nesses lot últimos of 10, growth 15 anos, in acho que foi muito em cima production, de uma Argentina estagnada, land, né? E aí, como é exports, que você etc. lê, né, a Argentina, You know, dada a Brazil produtividade, eficiência, benefited custo from the baixo de fact that produção que eles têm? Qual Argentina o was risco, stagnant. né, para So Brasil, what is the né, não risk para a for SLC Brazil? necessariamente, mas para Not Brasil, de uma necessarily for Argentina SLC. voltando ao What is the mercado risk that com menos Argentina imposto de is now exportação, com mais going liberdade back para crescer produção? to the market Seriam essas with minhas perguntas. lower Obrigado. import duties, Bom dia, etc., Thiago. and Obrigado with pelas more freedom perguntas. to grow? Thank you very much, Thiago. Oportunidades de crescimento, Thiago, se a tua intenção é ouvir o nosso otimismo, nós estamos animados com a Well, perspectiva if de you want crescimento. to Continuamos hear animados, né? optimism Não quer coming dizer que from todos os us, yes, negócios we're vão still ser, excited. podem ou devem We're acontecer, not ou saying poderão that acontecer esse ano. Às vezes tu that começa a all negociar um deals will be negócio e tu closed consegue fechar o negócio só this no ano year. seguinte, né? Sometimes you start, you know, Então, mas a gente discussing a continua deal and animado, you mas a only perspectiva close de the agreement crescimento in the ao longo following desse year. ciclo agora que a gente vai But passar, we que é um want to ciclo continue de baixa, né? growing, especially in this cycle, Sobre which a would be Argentina, realmente, a Argentina, a bearish com uma política de cycle. incentivo à produção Now, mais in intensa, relation to Argentina, ele vai with ser um competidor more mais forte contra o Brasil. intensive Não há production dúvida disso. O custo de incentive produção na policy, Argentina, it will be na a região stronger core, competitor for ele é um Brazil. custo The menor, então eles cost, são mais production competitivos cost in do que os Argentina in the brasileiros. core region is Obviamente, lower, so they are considerando more que o governo competitive vai than reduzir as Brazil. retenções, porque And hoje eles não considering são mais that the competitivos em government função das will retenções, né, que reduce eles têm lá. the retentions, E as expansões, mas aí because as they're not expansões very deles competitive, but their já são para regiões expansion, que têm um clima mais volátil they're também. expanding into Então, o regions fato do with clima more ser mais volatile volátil, quando você climate. olha a média And de this soja da fact Argentina, alone, when you look a at média dos the últimos 5 anos, soybean ela está averages in bem inferior do que a Argentina média in the brasileira. last A 5 brasileira years, está com 55, it's 56 way sacas de below the média, a Brazilian Argentina está average. We com are at 47, 48 de 55 sacas de and média nos últimos 66, and 5 anos. Argentina is at Isso considerando que eles estão, como a 14, competitividade deles hoje não é muito alta, eles and estão considering their plantando nas competitiveness melhores is not áreas. very high, they are planting in the Então, best areas. qualquer expansão So, que eles farão whatever para expansion áreas that they que will têm uma limitação climática um engage pouquinho in maior. will be into E essa areas produção with vai ficar mais more volátil ainda weather em termos de limitations, and the efeitos production, climáticos, né? you know, the output will be Então, even more volatile because of the obviamente, climate effect. seria So muito danoso obviously, para o agro it brasileiro would be a very Argentina, por harmful exemplo, for Brazilian zerar os impostos de production for exportação. Argentina to zero Aí sim,
it's Porque aí, import duties. mesmo as regiões marginais da Because in Argentina this case, even seriam muito marginal competitivas, regions in Argentina né? would become Mas extremely eu não acredito que isso competitive. possa acontecer, porque But I don't também o think governo this da will be the Argentina case because the Argentinian depende desses government impostos para pagar suas depends contas, né? on the Então ele taxes vai that buscar, are obviamente, um collected, the equilíbrio duties collected to entre a pay redução de impostos e ajuste pay fiscal its do governo, né? bills. So there will be Mas, striking a balance novamente, o between cenário com Milei é um duties cenário de que a reduction Argentina fica and mais forte, um agro fiscal mais forte, e, adjustment. de certa But forma, with a o agro mais forte da stronger Argentina é mais agricultural competitivo com os sector in brasileiros Argentina, e nós temos que well, enfrentar this isso, is, né? Então, something esse é that o, will make them more é o competitive cenário. in Quando a relation gente to olha o Brazil. cenário And we macro, have to face Thiago, this. But when we de look at the evolução, macroeconomic o scenario, Brasil considering the evoluiu muito evolution, nos últimos 20 Brazil has anos, made especialmente, great né? 25 strides in anos, the né? past Evoluiu 20 to muito, 25 years. mas nós não podemos parar no tempo agora. But we, Nós temos que we evoluir muito shouldn't em rest on tecnologia, our laurels. investir We em have agricultura digital, em aplicação a lot localizada, to investir em grow in biológicos, terms of para technology, investing nós in melhorar a digital eficiência do nosso agriculture sistema. and Nosso sistema localized hoje ele é application of eficiente, crop mas ele protection demanda and controle de pragas e doenças biologicals. mais We are intenso very do que demanda nas efficient. regiões temperadas. Our system is Então, very daí efficient, but nesse we ponto, a have agricultura to digital que nós estamos have utilizando tighter e os control of biológicos, ele pests. vem ao encontro So do menor biologicals uso de insumos is e one maximizar o of uso de the insumos, e a gente bets ficar that mais will lead to parecido com as lower regiões temperadas use of em termos de uso de inputs, insumos. E aí and like this will be a closer to the temperate a nossa regions in capacidade terms de of the fazer 2 use of safras por inputs, ano aqui no and Brasil our, realmente é um the diferencial fact competitivo muito that we can grande. have E 2 aí crops entra a in logística, né? Brazil Quer is a dizer, huge as ferrovias benefit, que a devem huge ser feitas, edge. elas são And then, determinantes of pensando course, em competitividade nos we próximos have to 10 anos, make né? the É necessary determinante ter adjustments a so that we Ferrogrão can feita, maintain our competitiveness in the concluir, ter a next 10 FICO e a years. FIOL prontas. Então, tendo We need to essas have 3 rodovias, TIA and a extensão FIOL, da those Ferronorte, 2 então essa em princípio está highways, and acontecendo e vai also the acontecer, extension a extensão da of the Ferronorte, a Ferronorte Norte-Sul já tá Railway, ok, então a the FICO, a FIOL e a North-South Ferrogrão feitas section has already been vai mudar completed with radicalmente FIOL and a Ferrogrão. logística This, no you know, Brasil, this né? will E outro completely fator importante que overhaul está acontecendo our no Brasil logistics in Brazil. é o uso And another dos important grãos factor para is the combustíveis, use né? Quer of dizer, a indústria grains de etanol as se fortalecendo, como está energy. se fortalecendo You no know, the Brasil, ethanol com grãos de industry milho, is now está becoming gerando uma stronger liquidez doméstica também with muito maior, corn, né? and this O will crescimento das increase carnes, o Brasil, domestic com preço liquidity. The menor growth dos grãos, of na verdade, as carnes se beneficiam, né? beef in Brazil, you know, Então, with mais lower exportação de grain carnes do prices, Brasil, this is e very isso também beneficial fortalece o for consumo the doméstico daí, né? Então, meatpacking nós temos um industry, potencial and this grande também nos also próximos anos aí de strengthens aumentar the muito o consumo consumption doméstico. potential in Isso gera uma Mexico, liquidez na and commodity, all gera of um preço this de safra boosts melhor, então gera liquidity, benefício leads para a to cadeia como um better todo. Então, o produtor acaba se crop, beneficiando you know, também, né? prices at the Então, crops. a gente evoluiu muito So nas we have últimas really made décadas, a lot of mas não progress podemos in the parar last few agora, decades, but we shouldn't porque a gente tem que stop continuar in our evoluindo em tracks eficiência because we para have to continuarmos continue sendo competitivos growing e aí and competir com a Argentina, competir com os boosting our americanos. efficiency Obviamente, so os that we can americanos já compete with estão Argentina and muito with sem the espaço, Americans. já The estão Americans no are nível now de really, estabilidade, they don't mas have aí a that questão mais much tecnológica room mesmo, né? to Para a gente grow. So it's really continuar sendo down a to referência technology in no the end mundo em so termos de that we produção can agrícola. continue to be a benchmark in agricultural Excelentes production in comentários, the world. obrigado, Thank Pavinato. you very much. Great Beleza, comments, Thiago. Pavinato. Thank you. Não havendo mais perguntas, a videoconferência If de there are resultados no referente further ao primeiro questions, trimestre de this video 2024 da conference SLC call on Agrícola the está first quarter of encerrado. O 2024 is Departamento de now Relações com closed. Investidores está à The disposição para Investor responder novas Relations perguntas e Department will sanar be happy to quaisquer take any of dúvidas. your Muito questions and obrigada aos comments. participantes e tenham um Thank bom you very dia. much to all participants and have a great day. Thank Bom you. dia a todos. Thank you very much.